pessoal, tudo bem? Então, nessa próxima série de vídeos, eu vou falar um pouco mais sobre o que é a homeopatia, para quem que ela é utilizada, como que funciona a homeopatia e a homeopatia veterinária também, então um pouco da história da homeopatia veterinária e, enfim, as dúvidas mais comuns que eu vejo as pessoas tendo a respeito desse tema. Então, o que é a homeopatia? Primeiro eu vou falar da origem da palavra homeopatia. Então ela deriva de duas palavras gregas, homoios, que é similar ou igual, e pathos, que é sofrimento. Então só nessa combinação de duas palavras a gente já tem então o primeiro princípio fundamental da homeopatia, que é a lei da semelhança. Então, a homeopatia ela foi sistematizada por Samuel Hahnemann, que era um médico alemão do século XVIII. Ele estava muito insatisfeito com a medicina que era praticada na época, porque ele achava que essa medicina era muito agressiva. Os médicos da época acreditavam que o sangue era portador de doenças, então eles colocavam sanguessugas nos corpos das pessoas em prol de eliminar todo esse sangue doente. Os médicos também eles davam para os seus pacientes substâncias que provocavam vômito nas pessoas, e porque eles acreditavam que essa eliminação de secreções, enfim, produziam a cura. Para o Hahnemann, isso era muito agressivo, porque às vezes a maioria dos pacientes ficava mais debilitado depois do tratamento do que antes, justamente porque tem essa eliminação de fluidos corporais. Fica desidratado, fica mais debilitado, mais fraco. Então, o Hahnemann se decepciona muito com essa prática da medicina naquela época e resolve se afastar. Então, o Hahnemann era muito estudioso, ele era poliglota, e ele começa então a traduzir livros, uma forma de ganhar a vida. E aí ele começa a traduzir livros do inglês para o alemão, e num desses livros, que foi escrito pelo britânico William Cullen, o autor ele começa a descrever sobre a malária. E aí um dos tratamentos que podiam ser utilizados para a malária era a quinina, que é uma substância proveniente de uma planta, na verdade de uma árvore, da casca dessa árvore, do tronco. Eles fazem então um medicamento a partir desse tronco. E aí ele discorda do autor. E ao discordar, ele resolve então, ele que não tinha nenhum tipo de doença, nem sintoma nenhum, resolve então experimentar a quinina. E nessa experimentação ele percebe que ele começa a desenvolver os sintomas semelhantes à malária. E aí então se tem a prova da lei das semelhanças, porque a lei da semelhança ela na verdade era um princípio de Hipócrates, que era lá do século IV a.C., que é considerado o pai da medicina. Só que o Hipócrates ele criou esse princípio, mas ele não praticou o princípio. Quem desenvolveu esse princípio foi lá então com Hahnemann no século XVIII. E aí então ele tem a prova do que é essa lei da semelhança. E o que é então a lei da semelhança? A lei da semelhança ela é baseada no fato de que semelhante cura semelhante. O que é isso? Então, esses sintomas do paciente podem ser tratados ou curados por sintomas semelhantes produzidos por substâncias dos medicamentos. Então, no caso da quinina, o paciente que tem malária, que tem febre alta, dor muscular e cansaço, ele pode ser curado pela quinina, que produz então sintomas semelhantes em indivíduos saudáveis. Então, com essa descoberta de Hahnemann de ele ter experimentado a quinina e ter desenvolvido sintomas semelhantes de alguém que sofria por malária, ele então acha isso fenomenal e resolve então experimentar todas as substâncias a que ele tem acesso. E aí então se começa as experimentações no homem-são, que é o segundo princípio fundamental da homeopatia, que então
Ele começou então, nos 6 anos seguintes a essa descoberta, começou então a experimentar todas as substâncias, né, que ele tinha contato, e a descrever todos os sintomas que essa substância produzia então no organismo dele. E ele volta então para a medicina, começa a tratar os seus pacientes assim e começa a dar aulas em universidades. E aí ele ganha muitos adeptos, muitos curiosos, muitos críticos também, mas ele monta, né, organiza grupos de experimentações, porque essas experimentações elas não são feitas apenas por uma pessoa, não, elas são feitas por grupos, várias pessoas experimentam as mesmas substâncias e descrevem então todos os sintomas que eles têm ao longo da experimentação. E essas descrições estão todas relatadas em livros chamados de matérias médicas, em que a matéria médica clássica é a de Hahnemann. Mas tem várias outras matérias médicas de vários outros autores, inclusive até hoje se tem essa descrição de novas substâncias ou mesmo de substâncias já concretizadas, de grupos de experimentadores que experimentam essas substâncias ao redor do mundo. Então, o mundo inteiro tem esses grupos de experimentação que a gente chama na homeopatia de provings. São esses grupos, então, de pessoas que se juntam para estudar, então, essas novas possibilidades de tratamento, novos medicamentos, enfim. E a descrever, então, todos os sintomas. E aí, ao longo dessas experimentações, o Hahnemann teve uma outra descoberta, de que se ele pegasse uma ínfima quantidade da substância e misturasse isso em água, a substância ela teria um potencial de cura muito maior. A gente sabe que até hoje, né, tudo depende da quantidade. Não adianta, eu posso, por exemplo, comer pequenas quantidades de chocolate por dia e ficar bem. Agora, o que eu não posso fazer é comer quilos e quilos de chocolate por dia, porque isso não vai dar um bom resultado. Então, a gente sabe que todos os medicamentos aí disponíveis, as plantas, os medicamentos naturais disponíveis, tudo depende da quantidade. Porque, por exemplo, a planta Arnica montana, que é muito difundida, não apenas na homeopatia, mas também em outros tipos de tratamento, ela é muito utilizada para traumas musculares, dores físicas, né, dores musculares, traumas, contusões, enfim, ela é muito disseminada. E a gente sabe que a planta em si, ela é tóxica. Então, a gente não pode fazer um chá a partir da planta, porque aquele chá vai ser tóxico. Então, para fazer esses medicamentos, eles pegam pequeníssimas quantidades. E no caso da homeopatia, é uma ínfima quantidade diluída, então, em 100 partes de água. E essa descoberta, ela é então chamada de o terceiro princípio fundamental da homeopatia, que é as doses mínimas ou infinitesimais, justamente para evitar essa intoxicação do paciente. E se a gente agitasse essa mistura da água com o medicamento a cada diluição, o efeito de cura proporcionado pelo medicamento era muito maior. Então, ele teve essa descoberta também de que, ao se agitar aqui, na homeopatia ele chamou na época de potentização, mas hoje em dia a gente chama de sucção, que é o método, então, que é utilizado para produzir, então, o potencial de cura dos medicamentos homeopáticos, que são, então, movimentos constantes, numa mesma velocidade, numa mesma força, às vezes feitos por pessoas, no caso nas farmácias, né, feitos por farmacêuticos habilitados, ou então feitos por máquinas também, que é esse agitar de uma forma constante. Isso então é a sucção, que é o método utilizado para produzir os medicamentos homeopáticos. E então o quarto último princípio fundamental, isso para Hahnemann, era um medicamento único,
que então era o que ele acreditava? Acreditava que apenas um medicamento que cobrisse a totalidade sintomática do paciente pudesse produzir então a cura. Esse um medicamento era chamado de Similimum. A gente ainda utiliza isso, né? Esse termo para então determinar, identificar que aquele medicamento é o mais propício para o todo do paciente. Então, todos os sintomas físicos e também os sintomas emocionais, os sintomas comportamentais, a personalidade daquele paciente, então, e aí isso era, então, tratado, né, pelo Similimum. Mas, depois da época de Hahnemann, a homeopatia, ela é um mundo, na verdade, porque não existe apenas uma homeopatia, vai depender do autor que a gente está falando. E aí foi se desenvolvendo novas correntes de tratamento. Então, a gente fala que as pessoas, os homeopatas que utilizam apenas um medicamento para tratar o todo do paciente, são os homeopatas unicistas. Mas existem várias vertentes hoje em dia, que tem os pluralistas, os complexistas, que são aqueles que utilizam mais de um medicamento ao longo do tratamento dos seus pacientes humanos ou animais. E como que surgiu a homeopatia veterinária? Né? Quando ele estava dando aula nas universidades, um dos seus estudantes e pupilo, que foi Hilkert, ele, junto com o médico veterinário que frequentava a mesma universidade, que era Guilliam Lux, os dois eles começaram a tratar então pacientes animais com Aconitum napellus, com Bryonia alba, com Ducamária, e tiveram muito sucesso, né, nos seus casos. Então, os dois eles são considerados os pais da homeopatia veterinária. Então, isso foi no século XIX. Depois foram se desenvolvendo obras a respeito do tratamento homeopático para animais, como o New Manual of Homeopathic Veterinary Medicine, que é de um autor chamado Gunther, isso em 1856. Então, faz um tempo já, e eles começaram a descrever, então, todos os tratamentos que foram utilizados nos animais. E aí a homeopatia, então, se espalha pela Europa, chega nas Américas e aí chega no Brasil. E aí no Brasil, a homeopatia, ela foi disseminada aqui graças ao médico homeopata francês, Bento Muir, em 1840 no Brasil, e dissemina então o tratamento aqui nas nossas terrinhas. E aí, em 1918, se tem a oficialização então do ensino da homeopatia, e se tem a criação então do Instituto Hahnemanniano do Brasil, que é o primeiro instituto, né, para a homeopatia no Rio de Janeiro. E o primeiro Congresso Brasileiro de Homeopatia no Rio de Janeiro aconteceu então em 1926 com o professor José Galhardo. Em 1936, depois, a APH, que é a Associação Paulista de Homeopatia, foi fundada, que ainda tem um grande nome no país. Então, a homeopatia ela é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina em 1980, depois ela é reconhecida como especialidade farmacêutica pelo Conselho Federal de Farmácia em 1993, na veterinária ela é reconhecida como especialidade veterinária pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária em 1995, e finalmente em 2015 ela é reconhecida como uma especialidade odontológica pelo Conselho Federal de Odontologia nesse ano. O Ministério da Saúde, ele institucionaliza a homeopatia dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em 2006. Espero que tenham gostado do vídeo, e se gostaram, por favor, se inscrevam no canal e divulguem para que mais pessoas conheçam a história da homeopatia e possam entender melhor que ela é sim reconhecida pelos conselhos de veterinária, de medicina, de farmácia e de odontologia, e que ela pode então ser também um tratamento muito efetivo contra as várias doenças e que ajuda muitas pessoas.
mais também.